respeito de uma passagem que está em São João, capítulo 12, versos do número 12 em diante. Vai nos dizer assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamaram: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Meus irmãos, nós estamos num culto, num evento de cantata, aonde nós temos na ideia de estarmos falando referente ao nascimento de Cristo Jesus, ou por que não dizer da data natalina, aonde esse mês nós celebramos o Natal. E nós sabemos de criança, de cultura brasileira, que o Natal ele é representado no Brasil e em muitos países por um homem chamado Santa Claus. Esse nós conhecemos como Papai Noel. Eu não quero aqui assustar as crianças. E nós sabemos que no dia 25 de dezembro também nós temos por acreditar ou por mito que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas a Bíblia e nenhum livro, nenhuma teologia consegue afirmar a data exata do nascimento de Jesus Cristo. Mas como nós temos por séculos essa ideia de que Jesus nasceu em dezembro, eu quero ficar com este pensamento de que o mês de dezembro é o ano, ou é o mês que se comemora o nascimento de Cristo Jesus. Haja visto que o homem tem uma deficiência. Se os irmãos for observar, desde a saída do Egito, desde que Deus tira a Israel, o homem do Egito, o homem tem a necessidade de materializar a sua fé. O homem tem a necessidade de materializar a sua crença. Observa que logo após Deus ter realizado um grande milagre, abrindo o mar vermelho, o salmista ainda vai dizer que foi com o sopro das suas narinas, Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa, e com outro sopro, ele vai e fecha sobre os inimigos que é Faraó. O povo, não obstante, não contente com isso, Moisés se retira, fica nos seus 40 dias acima do monte com Deus. O povo entende que Moisés está demorando. O que eles fazem? Queremos ser como as outras nações. Façamos para nós um Deus. Façamos para nós um Deus que nós possamos ver. Façamos para nós um Deus que nós possamos tocar. Façamos para nós um Deus que nós possamos adorar. Nisto fora feita o bezerro de ouro, para que o bezerro de ouro ocupasse o lugar de Deus, e assim o povo viesse a ser como as outras nações. E nisso, observando tudo isso, nós entendemos que nos nossos dias enfrentamos a mesma dificuldade. Por que celebrar o Natal usando a pessoa de um homem por nome de Santa Claus? Porque a deficiência do ser humano, ele precisa ver, ele precisa materializar. Só que com isso nós tiramos a verdadeira essência,
Só que com isso, nós tiramos a verdadeira realidade. Só que com isso, nós esquecemos de algo tremendo, que o Natal para a igreja de Cristo Jesus não é reverenciado, nem adorado um homem chamado Santa Claus, mas é adorado aquele que veio em nome do Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia vai dizer, já foi dita aqui pela nossa pastora, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Observa que Jesus, ele vai nascer. E quando ele nasce, no capítulo 2 de Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas vai narrar que quando Jesus nasce, lá na estrebaria, porque ele não encontrou uma hospedagem, quando Jesus nasce, olha para mim, está no campo, na primeira vigília da noite, aproximadamente 9 horas da noite, está alguns pastores no campo, estão trabalhando, estão cuidando das suas ovelhas, quando de repente surge um clarão entre eles, quando de repente surge uma glória entre eles, quando de repente surge uma presença entre eles ficam todos pasmados, eles ficam todos assustados, e o anjo vai dizer: não tema. E alguém pergunta: por que não tema? E o anjo vai dizer: eis que vos trago boas novas. Que boas novas é essa? Que boas novas? O rei Herodes foi embora? Não. César Augusto morreu? Não. Roma está deixando Israel? Não. A boa nova foi: eis que imperei, hoje vos nasceu o Salvador. Que levanta a mão, levanta a mão. A boa nova, Renan, é que Jesus Cristo, ele nasceu conforme a promessa. Eu não adoro Santa Claus, sabe por quê? Porque o menino que nasceu naquele dia que o anjo disse que nasceu, ele não é chamado de Papai Noel, ele é chamado Salvador, o Cristo. Eu não adoro Santa Claus, sabe por quê? Porque alguns homens andaram aproximadamente alguns meses, foram até o palácio de Faraó, foram até Jerusalém, eles andaram em toda Jerusalém procurando: cadê? Não está nesta casa, não está nesta casa, não está nesta vida, não está. Mas quem que vocês estão procurando? Nós estamos procurando aquele que é nascido Rei dos Judeus. Eu não adoro Papai Noel, porque ele é um simples homem, mas eu adoro o Rei dos Judeus, que é Cristo Jesus. Eu vou começar a pregar aí agora. Quando Jesus nasce, para alguns, para a religião, foi simplesmente uma criança que nasceu. Só que essa criança, quando nasce, alguns detalhes são manifestados através do Pentateuco, através da Torá, através do Velho Testamento. Primeira coisa que é manifestado quando Jesus nasce é que se cumpre a promessa de Gênesis 3,15, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça. Levanta a mão. Da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Jesus nasce, em Êxodo capítulo de número 12, ele se torna o nosso cordeiro pascal. Quando Jesus nasce, em Levítico capítulo de número 20, ele se torna o sacrifício perfeito. Quando Jesus nasce, no livro de Número, ele se torna a rocha ferida. Quando Jesus nasce, no livro de Deuteronômio, ele se torna um profeta fiel. Quando Jesus nasce, no livro de Josué, ele se torna um soldado, um general dos exércitos de Deus. Quando Jesus nasce, no livro de Juízes, ele se torna um libertador fiel. Quando Jesus nasce, em 1 Samuel, ele se torna um ungido enviado. Quando Jesus nasce, em 2 Samuel, ele é o filho de Davi. Quando Jesus nasce, em 1 Reis e 2 Reis, ele é o rei que governa. Quando Jesus nasce, no livro de Crônicas, ele é a construção do templo. Quando Jesus nasce, em Esdra, ele é a restauração do templo. Quando Jesus nasce, em Neemias, ele é a restauração de Israel. Quando Jesus nasce, em Esther, ele é quem vai conservar. Você não está entendendo? Jesus nasceu e
se torna o Redentor que vive para sempre. Quando Jesus nasce em Salmo, ele se torna o louvor e a alegria de Israel. Quando Jesus nasce em Provérbios, ele se torna a sabedoria de Deus. Quando Jesus nasce em Cantares de Salomão, ele se torna aquele que é mais perfeito entre 7.000. Quando Jesus nasce em Isaías, ele se torna o Messias. Quando Jesus nasce em Jeremias, ele se torna a restauração da aliança. Quando Jesus nasce em Lamentação de Jeremias, ele se torna o homem de dor. Mas quando ele nasce nos evangelhos, escuta isso aqui, quando ele nasce nos evangelhos, Rubens, meus filhos, pastores, ele vai se tornar, Mateus vai apresentar ele como rei. Quando ele nasce nos evangelhos, Marcos vai apresentar ele como servo. Quando ele nasce nos evangelhos, Lucas vai apresentar ele como homem perfeito. Mas quando ele nasce nos evangelhos, João capítulo 1 vai dizer, ele era o verbo era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, mas ele desceu, se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 2, João vai dizer que ele é o filho perfeito e a alegria de um casamento. Ele, no capítulo de número 3, ele vai ser a água, aonde Nicodemos não entende que nascer de novo não é nascer da mulher, mas é nascer da água da vida. Quando ele, João vai apresentar ele no capítulo de número 4 como a água que aquela mulher procurou a vida inteira dela para saciar, para não precisar mais voltar ao poço. Jesus disse, se você beber desta água, você torna a ter sede, mas se você beber da água que eu, olha para mim, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Por que, Jesus? Porque vai fazer uma fonte de água, vai fazer uma fonte de água, vai fazer uma fonte de água, vai fazer uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João vai dizer, não sou eu, é João que vai dizer que no capítulo de número 5, a crença que o povo tinha no tanque de Betesda é que o anjo precisava descer, olha para mim, precisava descer, agitar as águas, fazer uma onda na água, e quem descesse primeiro e entrasse na água seria curado. Mas João vai dizer que ele está fora da água, e mesmo fora da água ele vai perguntar, o que queres que eu te faça? Não é anjo que vai curar, não é anjo que vai libertar, é ele que vai descer e te perguntar, o que queres que eu te faça? Seja curado. João vai dizer que Papai Noel não se sinta ofendido, mas João não vai dizer que Papai Noel é o pão vivo que desceu do céu, não. Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desci da parte do meu Pai. Capítulo de número 7, não é Papai Noel que vai dizer, quem tem sede, vem a mim, beba, não. É Jesus que vai se colocar, olha para mim, Jesus vai se colocar em pé, vai olhar a necessidade de cada um. Ele não vai oferecer panetone, ele não vai oferecer árvore de Natal, mas ele vai dizer, quem tem sede, venha a mim e beba da água que eu lhe der. Aí no capítulo 8, ele é aquele que no capítulo 8, versículo número 35, 32 e 35, ele vai gritar no meio do tempo para todo mundo, ele vai dizer, ei, e conhecereis a verdade. Estou repetindo que tem gente entendendo lá atrás. Ele vai se colocar no tempo, pastores, e vai gritar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso de número 35, se o Filho vos libertar, olha para mim, se o Filho vos libertar, olha para mim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis